Ixi, encheu de gasolina a cuba. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da Teneré 600 1988. Faz alguns dias que eu trouxe a moto lá de Francisco Beltrão e vou passar alguns detalhes para vocês de tudo que aconteceu e agora estou indo para São Carlos. Vou pegar a estrada, chegando lá na estrada eu converso mais, passando alguns detalhes para vocês para mais esse vídeo aí da Teneré 600. Ixi, encheu de gasolina a cuba. Sei lá o que aconteceu, ó, mas vazou toda essa gasolina aqui da cuba. Dei partida no motor de novo, a moto pegou. Começando mais um vídeo aqui, pessoal, para o canal, diretamente aqui de São Paulo, capital, marginal do Rio Tietê. Começando esse vídeo pedindo a proteção de Deus para que possamos vencer os desafios do dia e concluir mais esse episódio com sucesso. Estou saindo aqui de São Paulo, me dirigindo a São Carlos. Para quem assistiu os episódios anteriores, viu que na volta da minha viagem lá das Guianas, eu parei em São Carlos, na oficina do meu amigo Le Capel, que entende bastante da Teneré. E naquela ocasião eu nem imaginava que eu iria comprar uma Teneré. E aí passaram-se alguns dias, surgiu essa oportunidade, eu comprei a moto. E ela tá, vamos dizer assim, ela não tá 100% confiável. Então eu tô levando a moto para ele fazer essa parte mecânica, elétrica e ciclística da moto. Lembrando que ele não é mecânico de profissão, ele gosta da moto, entende bastante e se ofereceu para fazer essa manutenção para mim. Eu vou falar para vocês alguns desafios, algumas coisas que é importante vocês saberem caso queiram comprar uma moto antiga. Essa moto aqui de 1988, na época que ela foi fabricada, não existia a exigência de se cadastrar o número do motor no documento da moto, né? O que tem de número no documento da moto? O número do chassi e o número do motor. Essa moto ela não tinha o número do motor cadastrado. Me parece que no Paraná não é obrigatório esse cadastro para veículos antigos, pelo menos foi isso que me passaram. E daí quando eu trouxe para São Paulo e fui fazer a vistoria para poder transferir para o meu nome, o laudo foi reprovado justamente porque não tinha o número do motor cadastrado. Então eu tive que fazer esse cadastro, demorou um pouco, foi um pouco burocrático, mas graças a Deus deu tudo certo. E tô levando a moto agora porque primeiro, né, valeu a pena eu ter comprado essa moto lá do Paraná e trazido pra cá? Não sei, sinceramente eu não sei se foi a melhor escolha e digo pra vocês o porquê. Essa moto ela me custou R$19 mil, mais uns 1.500 de acessórios, que na verdade eu nem sei se eu vou utilizá-los, mas eu acabei comprando no pacote. Aí foram mais R$400 da passagem de São Paulo para Francisco Beltrão, hospedagem, alimentação, já pode se dizer que foi mais R$1.000, foram mais R$1.000, né? Além disso, óleo, oficina que eu tive que parar no caminho que a moto apresentou um problema, e mais essa documentação que eu tive que fazer a transferência com o despachante, porque não tinha o número do motor cadastrado e não dava para fazer sozinho, pelo menos foi isso que constava no site do próprio Detran de São Paulo. Mais R$1.000 de documentação. Então o valor dessa moto, se eu procurasse uma aqui em São Paulo, eu encontraria uma moto talvez até melhor do que essa e com um valor menor.
Mas agora não adianta chorar o leite derramado. Essa motoca que eu comprei, o lado bom é que eu já rodei 1000 km com ela não apresentou problema. É claro, tem um problema que me frustrou muito, né? Eu comprei essa moto como se ela não tivesse nenhum vazamento de óleo. Foi o que me foi passado, né, no momento da compra, a distância. E daí, quando eu rodei uns 30 km, o motor inteiro estava lambuzado de óleo. Tinha óleo para tudo quanto é lugar. Agora são 7 horas da manhã de um domingo. Vou pegar aqui a rodovia dos Bandeirantes. Estou levando um pouco de óleo, estou cuidando porque está baixando o nível, né? Então estou completando. Apesar que os 900 km que eu fiz de Francisco Beltrão para cá, eu completei aproximadamente uns 600 ml de óleo. E agora são 200 e pouco. Eu acredito que eu não vá ter problema. E uma coisa interessante é que ela vaza mais óleo quando está em alta velocidade. Então eu vou tentar fazer esse percurso aqui a 60, 70 por hora para não vazar muito óleo. Provavelmente iremos pegar chuva, como não poderia faltar nas minhas viagens, né? E a chuva começou. Thiago e chuva. Pra saga então, colocar a capa de chuva. Deixa eu tirar essa bateria daqui. Um belo lugar pra parar, hein? Ainda bem que tá chovendo. Ladrão não gosta de tomar chuva. Oba! Tô levando várias peças aqui sobressalentes que vieram junto com a moto. De repente é necessário aí para manutenção. Vou vir desse lado aqui, é melhor. Eu não entendi porque que a moto vazou tudo aquilo de gasolina. Será que carburador acontece isso mesmo? Deixa aí nos comentários se você que entende, porque não entendi por que isso aconteceu. E agora, celula? Deixa você ir na água. Acho que eu vou por isso aqui agora. Tá forte a chuva, hein? Opa! Isso aí, falou! Dá-lhe chuva! Você acha? Primeira chuva da Teneré com o Thiago Noronha. Tem que registrar isso, né? Bora lá! Rodei já 100 km molhados debaixo de muita chuva. Eu vou parar aqui para abastecer, dar uma conferida no óleo. Abriu o sol agora, mas isso daí é só ilusão. Daqui a pouco começa a chover de novo. 5,99. Achei ela em Francisco Beltrão mês passado. Aí eu fui de ônibus e vim rodando. É. Ah, tomar um cafezinho, que eu não tomei café em casa. Agora vou dar uma checada no nível de óleo, mas antes vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês, ó. Ela veio com esse acessório do farol. Eu instalei esse daqui antes de sair de casa, que ele segura um pouco mais o paralama. Aí tem aqui, ó, um plug que era de um farol de milha que ficou aqui, não foi tirado. Um cabo aqui, ó, deve ser do afogador, também tá solto. Aqui também tem um plug que eu não faço a menor ideia do que seja, solto. Tem um fio
também com fita isolante, que eu não sei o que é. Tem um interruptor aqui, vocês não vão acreditar. Isso aqui é uma ventoinha de computador, ó, que colocaram aqui, mas ela não tá funcionando. Ó. Aqui o óleo vazando, dá pra ver porque choveu, então onde a água bateu tá seco, sem o óleo, né? Mas aqui, ó, e ali dentro tá cheio de óleo. Mas, graças a Deus, já 100 km rodados, faltam mais uns 120. E aí eu chego lá em São Carlos para fazer uma manutenção na motoca. Trouxe papel aqui, ó, mas aqui já dá pra ver que o óleo tá aqui em cima. Engraçado que vaza óleo pra caramba, mas aqui no reservatório ele não baixa muito. Ó, deixei a moto reta. Aí pinga óleo pra caramba aqui, ó. Aí. Agora montar as coisas aqui, vou tomar um café da manhã e seguir viagem. Vamos lá, tomei café, já verifiquei o nível do óleo. Segui então para São Carlos. Tanque cheio. Motoca pegando de prima. Eu esqueci a tira que amarra a carenagem lateral aqui do óleo. Não dá pra ficar sem, senão cai mesmo na estrada. Aí o cara que tava do lado estacionado, ele tinha uma cordinha, me deu um pedaço. Bora lá. A motoca está marcando 1080 km no odômetro. Lembrando que eu comprei a moto, ela virou o odômetro 0000, então dá pra monitorar a quilometragem que eu tô andando com ela. Parou de chover, tomara que fique assim até chegar em São Carlos. Vem na garupa pra conhecer os lugares e as pessoas. Thiago Noronha, rodando nesse mundão velho de guerra. O destino pode ser longe, mas o que importa é o caminho. Acelerando pra sentir. Cheguei aqui em São Carlos, 230 quilômetros rodados, graças a Deus tudo bem. Muita chuva. A parte boa da chuva é que limpou o motor e aí fica bem evidente para localizar onde estão os vazamentos. E aí pessoal, surgiu mais uma Teneré aqui, ó. E a minha tá ali na frente, ó, com o Lê. É, tá bem diferente aqui, a suspensão aqui tá viva, a da minha tá morta. O retrovisor é possível de enxergar alguma coisa, isso eu vou ter que trocar, coisa simples. Embreagem molinha. E aqui tá funcionando o conta-giros, ó. Passar ali na estrada da Intel, poder engatar todas as marchas e ouvir o câmbio. Sim. Vai passar numa estrada ali que é possível de engatar todas as marchas para ver se tem algum ruído, né, de engrenagem. Tá solto, é do afogador, eu acho. Chegou a puxar? Não.
Uma é pouco, duas é bom. 3 é demais. A sua é 88 também, Lê? Olha lá. Tá fechada, não tá aberta, né? Hã? Tem gasolina. Tem, eu abasteci no posto lá. Essa é a primeira vez que ela demora pra pegar. Deixa ela aí. Tá aberto aqui, tá aberto aqui. Não pode acelerar, né? É, se acelerar vai encharcar. Tem que sim. Pô. É no off, ele falou que no off é onde liga. Eu não enxergo sem. O que é o óculos? O off é aqui. Eu não enxergo. Eu tô sem óculos. Mas se ele tá no off, ele dá partida aqui? Se tá, se vamos supor, se tiver ao contrário, ele daria a partida? Não é pra dar, né? Não, ele vira o motor? Não. É, a impressão que eu tenho é que tava assim. Então assim é o off. É, ela funciona no off. Não era pra funcionar. É ao contrário. Dependente do. Não era pra girar o motor? Não é. Ó. Se eu desabilitar, ó. Não Ah, tá. ali tem alguma Funciona. coisa tampeada. Por isso que você tá dando partida e não tá ligando. Foi só um susto, pessoal. Ela liga no off. Rafa, você não me aperta, Rafa. Solta 2 mangueiras e os 4 parafusos. Eu soltei a mangueira de cada torneira, uma de cada lado. Tô soltando o parafuso da frente do tanque, faz a fixação frontal dele. Aqui você está usando um sextavado de cabeça 10. Então tirei aqui. Está usando aqui atrás um Allen de 6. Né? Vou soltar aqui. Então soltei os 4 parafusos. Do outro lado tem as mangueiras. Como que elas estão aqui? Ó, essa mangueira tá solta, acredito que você tenha posto. Isso, eu coloquei lá pra trás. Essa vem do respiro e vai para a caixa de ar. Essa sai do reservatório de óleo, que é o ladrão, e vai entrar lá em cima do estator. Então, praticamente aqui o tanque tá solto. Você não vai enroscar em nada. Tirei o tanque. Aí o que a gente tem acesso aqui? A caixa de ar. Essa aí é silicone. Silicone cinza. A ventoinha, alguém já viu? Teneré com 2 ventoinhas de computador. Só da mata do Thiago. Essa aí é... De tanto tempo que eu vejo Teneré, é a primeira que eu vejo. Vejo que tem ventoinha no radiador de óleo. Filtro de ar. Bem queimado. Inclusive ele tá Cheio de óleo. do lado de óleo. Tem cola. Tem cola. Esse tem que sair daí. Você tá sem... Tá vendo? A gente chama isso de trombinha, né? Parece uma tromba. Tá com uma de um lado, sem a outra. E ela faz a conexão, né? Então você entra com o ar pelo lado de trás, para você não captar água de chuva, não pegar poeira. Entra pelo lado de trás e vai subir para a parte de cima. Da parte de cima vai passar para a parte de baixo, que vai dar acesso lá
aos coletores de admissão do carburador. Bom, depois que entramos ali na oficina, o Leandro começou a desmontar umas partes das motos, começou a me dar algumas explicações. O tempo passou que nós nem percebemos, e aí a hora que nós vimos já era noite, muito próximo do horário que o ônibus estava partindo, né? Que eu saí de São Carlos e fui para São Paulo, e aí eu não consegui finalizar o vídeo lá na oficina do Leandro. Eu vou deixar aí na sequência algumas imagens do que ele já fez, de algumas coisas que ele já detectou. Uma seta de CG, ponteira original, mas ela já foi modificada, né? Fizeram uma alteração aqui, eu já passei o varão e ela está sem miolo. Balança de XT, freio a disco na traseira, pedaleira paralela, suporte do cilindro mestre, que como está com a balança de XT precisa desse suporte. Tem um vazamento aqui na saída do reservatório de óleo, a gente vai verificar como é que tá as vedações, as arroelas de pressão. Também acertar essas mangueiras aqui, a mangueira do respiro do motor está entrando do lado errado, lá no lado esquerdo, né? Então elas estão montadas erradas, pôr as mangueiras corretas, do jeito certo. Também a gente vai pôr a mangueira longa de inspeção. E aqui a gente está com um vazamento sério de óleo. A gente já identificou que esse parafuso está espanado, e a gente vai olhar também se tem algum outro espanado. Aqui a gente também identifica o motor pintado com eletrostática. Ela está com uma ventoinha de computador no radiador, isso aqui não serve para nada. O radiador está amassado, a gente vai arrumar isso. Na frente mais ainda. Isso prejudica bastante a refrigeração do óleo do motor. Dá para ver aqui, ó, esse pingo de óleo, a gente vai identificar a causa. As curvas têm uma pequena manutenção aqui, um restauro, provavelmente um furo. Aqui também dá para ver as mangueiras, as sanfonas ressecadas. Manete de freio dianteiro não é de Teneré. Retrovisor não é de Teneré. Tem um conector aqui que a gente não tem utilidade, não é original e não tem função. Grade do farol. Também identifiquei aqui um outro vazamento. Aqui, ó, na tampa das engrenagens do motor de partida. A gente vai ver se tem parafuso espanado e como que tá essa junta. Fazer uma boa manutenção no carburador, fazer a regulagem das válvulas, conferir bobinas, conferir o estator se está carregando, conferir retificador, conferir toda a parte elétrica. Ela também está com um riser, pedal mais alto. O chicote vai precisar de uma boa manutenção, a gente vai avaliar e ver se ele está em condições de uso ainda. A caixa de ar eu já abri, ela foi fechada com cola. Outra coisa também, essas mangueiras aqui lonadas, elas ressecam, soltam pedaços, isso pode entupir lá o carburador. Tá com o afogador aqui inutilizado. Ele está solto. A fiação do estator está frágil aqui, precisa de uma proteção. É isso aí. Conforme a gente for fazendo as coisas, a gente vai mostrando. Eu vou tirar aqui o carburador. Já tinha soltado, né? Pronto. Aqui eu tenho o carburador desmontado. Então, aqui as peças dele. O que dá para destacar aqui, a peneirinha bem suja, ela tem que tá bem limpa aí, senão ela não deixa entrar gasolina na cuba. A gente vai verificar os giclês do primeiro estágio, segundo estágio, agulha de afogador, escoamento da cuba, agulha da cuba, parafuso de marcha lenta. O afogador está com a membrana rasgada, a cuba estava com bastante sujeira. Aqui o corpo do segundo estágio já está com um remendo aqui de solda. Eu vou mostrar aqui como que a balança ela tá totalmente solta. Olha como que o parafuso está solto ali, se movendo.
Então, eu vou tirar aqui a tampa do lado da embreagem. Primeiro eu vou tirar a tampa do filtro. Esse parafuso aqui, ele deveria ser um parafuso especial com um corpo liso maior aqui. Aí para poder usar esse parafuso, que é comercial, puseram uma tampinha de alumínio aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Tirando a tampa. A gente vê aqui o filtro. O filtro enrugou totalmente, né? Então ele entupiu. E aí com isso ele enruga. E a tampinha que eu falei é essa daqui, ó. Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas ela tá aqui, ó. Aqui no fundo, né? Ajustando o diâmetro do parafuso. Mas o diâmetro correto é esse parafuso aqui para o corpo do parafuso especial. A gente tinha também esse parafuso e esse comercial. E esse aqui tá numa rosca mais grossa porque tá espanado lá o alojamento da rosca, né? É isso que a gente vai arrumar. Então, essa aqui é a tampa do filtro. Aí eu já tirei o pedal de partida, já soltei a conexão da luz de freio, já soltei os pedais da pedaleira e freio, soltei todo o mecanismo do descompressor, tirei o suporte do motor e já deixei os parafusos soltos. Então agora eu vou tirar a tampa. Aqui vai cair um pouquinho de óleo, mas eu já removi o óleo do motor, né? Aí aqui a tampa, a gente olhando, né, parece que está tudo em ordem. Depois eu vou verificar a vedação aqui do circuito da bomba e a vedação do circuito do vira. Eu vou verificar isso com calma. Vou deixar esse aqui. Aí a gente tem aqui o motivo de abrir essa lateral, né? Verificar essas 3 roscas aqui. Essa aqui é certeza que está espanada, ela estava com um parafuso maior, né, com rosca grossa. Mas se a gente olhar aqui, ó, essa parte mais clara deu a vedação correta, mas essa região aqui o óleo impregnou em toda a junta, né? Então aqui é onde estava vazando. Esse era o motivo de vazar óleo aqui pela lateral direita. Olhando aqui, o que eu percebo é que está faltando a orelha aqui da trava do eixo do vira, né, das engrenagens aqui de transmissão. Também não estou vendo a orelha de travamento da porca do balanceiro. Aí a gente tem aqui o mecanismo do pedal de partida. Vou verificar a posição, ver se ele está na posição correta. Vou desmontar a embreagem para a gente fazer um trabalho aqui para ela trabalhar mais macia. E depois na montagem vou fazer a regulagem correta. Também vou confirmar se a montagem aqui dos discos está na ordem correta e se tem todos os elementos que devem estar aqui no lugar. Beleza? Então é isso aí. Conforme a gente for fazendo mais coisas, eu vou mostrando. Só mais um detalhe, né, que eu percebi. Aqui, esse aqui é o duto de transferência do óleo. O óleo sai do reservatório e entra lá pelo lado esquerdo. E ele vem para o lado direito por esse duto. E não deve haver esse silicone aqui, ó. Isso aqui é um perigo disso aqui se soltar, entrar para os dutos aqui e tampar os mais finos. Então a gente vai remover, verificar toda a vedação se está correta e por fim a gente vai fechar depois. Ok? Beleza. Então aqui eu estou soltando a embreagem, né? Estou soltando as partes da embreagem. Tirei já os parafusos e essas molas. E essa torrinha aqui, esse parafuso, ele estava solto. O que aconteceu? Essa torrinha aqui ela quebrou, né? E aí o que foi feito aqui? Vou tirar aqui a tampa do platô. O que foi feito? Ó? Vou pôr a luz aqui embaixo. O que foi feito? Foi feito um furo, foi colocado um parafuso por trás. E aí colocaram a torre no lugar, a torre quebrada no lugar, parafusaram ela e apertaram todos os parafusos. Só que com o movimento aqui da embreagem, os discos se afastando, forçados pela mola, essa torre quebrada aqui, esse pedacinho de rosca aqui, com esse parafuso, não segurou lá no lugar. Aí ela soltou. Então esse serviço aqui a gente precisa arrumar para não prejudicar o funcionamento da embreagem. E a gente tinha mais um ponto de vazamento, então se a gente olhar aqui o parafuso que segura o braço do descompressor, ele também está espanado, vai precisar refazer essa rosca, refazer a vedação. A gente já identificou que aqui também tem, então vamos trocar as vedações do tacômetro. Outro serviço que a gente já está em andamento para fazer, então é a troca dos rolamentos e buchas da balança traseira. E nisso a gente vai revisar os rolamentos de roda. E aí vem assim, né, o geral da revisão. Então a gente vai fazer manutenção na suspensão dianteira, troca de fluido e, se for necessário, retentor.
A gente vai analisar o estado, né, vamos dizer, a saúde dos rolamentos da caixa de roda. Se for necessário a gente troca, senão a gente lubrifica. Eu já fiz a limpeza dele total, interna e externa. Já fiz a pré-regulagem de todos os mecanismos, primeiro e segundo estágio, troca de mangueira, troca de vedação, troquei todos os parafusos, né, revisei todas as roscas para não ter perigo de abrir nada. A gente já conseguiu para substituir, então temos aqui, tinha na moto, mais as duas que a gente conseguiu, então a gente vai usar duas. Outra coisa que a gente fez, né, foi a manutenção completa do motor de partida. Então a partida elétrica depende do motor de partida, ele está limpo, trocou o reparo dele, todas as vedações. A limpeza da caixa de ar completa, né, ela tinha pontos que ela estava colada, né. Agora eu vou substituir os parafusos para a gente manter a rosca bem fixa da caixa de ar. A gente vai substituir um botão de partida que estava ruim. Esse botão aqui é muito bom, sabe? Para Teneré é a melhor opção que a gente tem hoje em dia, tirando o original, é claro, né? É um botão confiável. Então você vai trocar o que tem lá. Eu assim, por experiência, ouvindo outros falar a mesma coisa, né? 80% dos problemas de uma viagem são elétricos. Então o que a gente vai fazer? A gente já encomendou um chicote novo. A gente vai fazer a substituição do chicote novo. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa um like aí, se não for inscrito, se inscreva. E no episódio que vem, vamos dar aí continuidade para essa saga da Teneré 1988. Valeu e fui!